São Paulo nas alturas está muito metido. Estreamos hoje a primeira série internacional do canal, Lisboa nas alturas. Porque Lisboa virou assunto global. Atrai nômades digitais, europeus de tudo quanto é país vêm morar aqui, mas também chineses, russos, muitos americanos e mais de 200 mil brasileiros. O que é que Lisboa tem? O que é que a gente pode aprender com a transformação de uma cidade que era uma espécie de Havana europeia, com charme decadente, mas prédios se desmanchando, para ter virado uma espécie de Flórida europeia, mas que atrai gente do mundo inteiro e que tem um urbanismo caminhável, compacto, muito melhor que o de Miami. Aqui eles souberam reaproveitar o centro histórico, aqui eles souberam criar mais espaços para os pedestres, mas estão com um problema grave, que é como fazer habitação com preços acessíveis. Um drama também global. E com vocês, Lisboa nas alturas. Lisboa recebeu 1 milhão de turistas brasileiros no ano passado. Só a TAP, companhia aérea portuguesa, anunciou 91 voos semanais a partir de março, levando turistas brasileiros para lá. 91 voos, quase uma ponte aérea. 6 milhões de turistas visitaram Portugal em 2010. No ano passado, esse número saltou para 22 milhões. 19 milhões visitaram Lisboa. O Brasil inteirinho recebeu 3 milhões e 600 mil turistas em 2022. Lisboa de fato é sexy, mas há uma grande ironia aí. O charme e a qualidade de vida lisboetas são possíveis por regras urbanas e configurações de bairros que seriam proibidos em boa parte do Brasil. Os planos diretores, zoneamentos e até associações de bairro fazem tudo para termos cidades bem diferentes da que Lisboa construiu e do jeito que se modernizou. Como este canal é dedicado ao urbanismo, neste episódio vamos falar do que é que Lisboa tem e estudar um pouco esse formato de sucesso. Lisboa não precisa ter recuos. Os imóveis ficam rente à calçada e são coladinhos um ao outro. Um todo muito simétrico e aprazível. Quem já caminhou por Buenos Aires, Paris ou Madrid, ou nos bairros mais antigos de Nova York, percebe esse mesmo modelo. As áreas de respiro, por assim dizer, ficam aos fundos. O miolo da quadra é por onde entram luz e ventilação. Na frente, o que importa é colocar os olhos na rua. É o inverso dos quarteirões de São Paulo, onde os prédios ficam no meio do lote, criando um paliteiro e o espaço rente à calçada é vazio. Como se ocupa bem menos o lote, em São Paulo os prédios precisam ser muito mais altos para conterem a mesma área construída dos prédios baixos de Lisboa. Tudo junto e misturado. Em Lisboa tem comércio de todo tipo, e não só de luxo, no térreo dos residenciais, mesmo os prédios de luxo. Não existe bairro estritamente residencial nas áreas centrais de Lisboa, nem pensar. E é muito comum ter parklets e mesas nas calçadas, as esplanadas. Sim, no Brasil tem gente que grita contra a ocupação desses espaços por restaurantes e bares. Oh, meu Deus, estão lucrando! Mas se cala quando esses mesmos espaços são ocupados por horas e horas por um veículo vazio. O que será que importa mais para esse pessoal? A luta contra o lucro
de quem quer que seja, ou ruas mais vivas, seguras, com vida ao ar livre? Muita gente adora comparar as cidades brasileiras com cidades europeias ou dos países ricos. Mas uma coisa é certa, as cidades europeias, as cidades dos países ricos, têm feito mudanças que muitos brasileiros acham bonito aqui, mas pegam em armas se essas leis forem aprovadas no Brasil. Uma delas é a prioridade absoluta para os carros, dar mais espaço para o automóvel que para os pedestres. Cidades subdesenvolvidas no mundo inteiro gastam fortunas com viadutos, túneis e pontes e passam asfalto em cima de tudo. Lisboa, já há algumas décadas, transformou esta praça, que era um grande estacionamento, em praça de novo, a Praça do Comércio. Aquele montão de carros que estava aqui evaporou. As pessoas tiveram que se acostumar que esta praça histórica não era lugar de carros e ninguém morreu. Sim, o trânsito de Lisboa é ruim, bastante ruim. E ainda assim a Prefeitura de Lisboa está diminuindo espaço para carros. Pela cidade toda, você vê calçadas sendo duplicadas, pistas para carros desaparecendo, praças sendo ampliadas. Pois é, porque nas cidades desenvolvidas, eles já descobriram uma coisa. Se tiver opção pelo conforto, o ser humano vai atrás do conforto. E mesmo que tenha transporte público de qualidade, as pessoas vão continuar andando de carro para tudo. Até para viagens pequenas, até mais viagens do que deveriam. É como perguntar para a criança se ela quer comer doce e ela vai dizer sempre sim. Então, pensando no corpo humano, mas especialmente no planeta, cidades desenvolvidas e inteligentes estão ou cobrando pedágio urbano, como Londres, Singapura, Estocolmo, ou estão diminuindo espaço para os carros, como Nova York fez em plena Broadway e na Times Square. Hoje a gente sabe que há essa métrica. Se a cidade está ainda criando mais e mais espaço para carros, ela é subdesenvolvida. Para quem nunca quer mudar nada ou fazer nada, sempre uma desculpa à mão. Mas tenho certeza que você conhece gente que mora do lado de uma estação de metrô ou do lado de um corredor de ônibus em São Paulo e não usa o transporte público nunca. Enquanto essas classes altas não usarem transporte público, não vai haver muita pressão para que ele melhore. E hoje em dia há uma política cada vez mais intensa de não deixar entrar os carros na cidade. E, portanto, daqui a 15 anos ou 10 anos não vai fazer qualquer diferença não ter estacionamento, que as pessoas não vão poder trazer o carro para aqui. Campo de Ourique, antigo bairro popular e hoje endereço disputado pela comunidade francesa, tem 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Até pouco para os padrões europeus, mas é 50% mais populoso que Pinheiros, Moema ou Itaim por quilômetro quadrado. O bairro Alto tem a mesma densidade. A Lapa, um dos bairros mais nobres de Lisboa, é mais denso ainda, com 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. 5 vezes mais que o Pacaembu ou Jardim Europa. Já os bairros de Encarnação, Anjos, Santa Catarina, Socorro e Alvalade são mais densos ainda. E sim, conseguem abrigar mais gente em pouco espaço, reduzindo as distâncias. Não precisam de prédios muito altos para abrigar tanta gente, mas não desperdiçam espaço, claro. Não tem salões de festas, ou playgrounds, ou gramadinhos um tanto inúteis nos térreos, nem guaritas. O lazer acontece na rua, na vizinhança. Os apartamentos não têm quartos de empregada, a menos que compradores brasileiros exijam. Lavadora fica na cozinha. Nunca é demais frisar que sem segurança de fato, o urbanismo sofre demais. Sim, esse é um tabu no Brasil, tanto que praticamente todos os governos em democracia prometeram
e não fizeram planos nacionais de segurança que reduzissem não só homicídios, mas reduzissem furtos, roubos, ataques, estupros, todo tipo de violência que o brasileiro tem na rua. Ok, isso não perdoa que muita gente, especialmente em São Paulo, não saia de casa por uma questão de status, para não se misturar. Sim, até em bairros muito seguros de São Paulo, tem gente que não sai e não sabe que está perdendo. Mas aqui em Lisboa, parte desse enorme sucesso de turistas do mundo inteiro, de gente de todo o planeta se mudando para morar aqui, tem a ver com a sensação de segurança. Estou aqui à noite, posso ficar ostentando meu celular, posso até trabalhar no celular enquanto estou na calçada, como em boa parte do mundo, mas não no Brasil. Aqui é o Largo do Intendente, uma área que já foi ponto de tráfico de drogas e de consumo. Era uma barra pesada de Lisboa. Só que em 2001, o então primeiro-ministro Antônio Guterres, hoje secretário-geral da ONU, descriminalizou todo o consumo de drogas, de todas as drogas. O governo então decidiu gastar mais recursos na reabilitação e tratamento de pacientes do que na repressão e na luta aí contra o narcotráfico. O que aconteceu? O consumo até caiu um pouco, mas a violência desabou. Foi uma das grandes transformações aí nesses 22 anos dessa política bastante revolucionária aqui na Europa, que alguns países estão tentando copiar. Ao longo dos meus dias aqui em Lisboa, não me perguntem por quê, mas vários dealers me ofereceram drogas na rua. Sim, nas áreas mais turísticas tem gente oferecendo de haxixe a cocaína. Mas claramente, o narcotráfico não manda no espaço público. Era algo discreto, numa cidade e num país cada vez com menos violência. Isso também é surpreendente. Esse enorme crescimento do país, a violência não aumentou. Ou seja, as drogas ainda existem, como em Nova York, aliás, como em Amsterdã, então em outros lugares também. Mas o narcotráfico não está dando as cartas. E é uma vantagem extra em se aprender com a experiência de Lisboa. Ela não é distante da nossa cultura. Sempre que eu falo aqui de cidades asiáticas, Singapura, Seul, tem gente que fala, não dá para copiar, não dá para aprender, porque afinal eles são muito hierárquicos e obedientes. Discordo, mas assim são vistos. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra têm ética protestante, nunca seremos como eles. Com os portugueses, essa desculpa não cola. Eles são tão católicos quanto o Brasil, cristãos, amam futebol, amam novela, mas especialmente são muito, mas muito mesmo, burocráticos. Sim, lentos, tem carimbo, tem cartório, tem papelzinho, volte amanhã, volte semana que vem. E ainda assim, Lisboa teve essa transformação enorme. Ou seja, não nos resta mais desculpa.